Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, capítulo 11, Jerônimo e Família, parte 7. Esquecesse o passado e, com calma e coração voltados para o eterno compassivo, esperasse a ação do tempo, as dádivas do futuro. A solicitude celeste não a deixaria órfão na experiência para a regeneração. Ouvíamos comovidos, apreciando o valor inerente à tese, vasta bastante para servir a quantos se viessem cursos em penalidades idênticas. Guardávamos todavia silêncio, enquanto digno educador, cujo fraseado mais se ameigava à proporção que se empolgava na preleção formosa, continuava após alguns instantes de pausa. Convinha despertar Margarida, isto é, fazer seu espírito voltar ao templo sagrado do aparelho carnal, retorná-lo a fim de continuar as tarefas impostas pelo curso da existência. Como realmente não se achava doente, o despertar operou-se natural e suavemente. Sob nossa desvelada assistência, tal como se voltasse de prolongado e benfazejo sono, médicos e enfermeiros confessaram-se atônitos. A jovem, porém, mostrava-se penalizada por haver tornado a vida objetiva. Derramava abundantes lágrimas. Incoercível angústia pesava-lhe sobre o coração. Do que se passara com seu espírito durante aqueles 6 dias de sono magnético não se recordava de modo algum. Apenas vaga sensação de ternura imprimia-lhe no imo do ser misteriosa e doce saudade que não poderia definir. Após alguns dias de ansiosa expectação, deliberara transportar-se para Lisboa à procura de sua irmã Arinda, a quem sabia servindo num hotel de boa reputação. A situação, porém, apresentava-se difícil para a desventurada jovem, não possuía recursos a fim de empreender a viagem. Seu passado cheio de máculas e sua infeliz reputação inibiam-na de colocar-se em casas honestas, como criada de servir. Todavia, em torno dos desgraçados existem sempre anjos tutelares prontos a intervir na ocasião oportuna, remediando situações consideradas insolúveis. Em torno de Margaridinha, a intervenção do céu fez-se representar para os recursos necessários ao transporte por suas pobres companheiras de enfermaria, as quais, vendo-a chorar frequentemente, dela arrancaram a confissão da amargurosa situação. Pobres, humildes, bondosas, sofredoras e por isso mesmo, podendo melhor interpretar as desditas alheias, as boas criaturas cotizaram-se, exigiram a ajuda dos maridos e parentes e, no fim de poucos dias, Margarida recebeu o necessário para transportar-se à capital do reino. Arinda acolheu a irmã, perdoou-lhe os passados desvarios, compreendendo finalmente que em tão lamentável drama houvera mais ignorância e desgraça do que verdadeira maldade, pois não possuía esclarecimentos filosóficos capazes de perceber nos acontecimentos acerca da maninha caçula os antecedentes espirituais que acabei de revelar. Empregou-a no hotel, ao pé de si, procurando habilitá-la nos mistérios domésticos, visando a colocá-la futuramente em ambientes familiares. Acontece, porém, meus amigos, que a filha de Jerônimo irá para o Brasil mais depressa do que esperava. É que neste hotel hospeda-se atualmente uma família portuguesa residente em São Paulo, o grande centro industrial brasileiro. Visita a terra natal e excursiona pela capital, a qual só agora tem ocasião de conhecer. Margarida, guiada pela irmã, serve-a com atenções e bondade. Há simpatias de parte a parte. A menina acaba de ser convidada a partir para o Brasil em companhia da família, como criada de servir. Arinda interveio, compreendendo as vantagens daí consequentes. Margaridinha concordou prazenteira, e dentro de alguns dias será encerrada a página negra de sua existência para recomeçar experiências novas, com novos ensejos de progressão e realizações.
entreolhamos-nos ansiosos com um singular desabafo, detendo-nos compungidamente a fitar Jerônimo, personagem que figurava na tormentosa odisseia que acabávamos de ouvir, com a tremenda responsabilidade perante a lei divina de havê-la provocado com a ação relapsa do suicídio. O ex-comerciante de vinhos, porém, conservava-se de forte curvada, concentrado em pensamentos profundos. De súbito, em meio do silêncio augusto que sucedera à comovedora exposição, uma voz compassiva a revelar carinhosas entonações interrogou sinceramente interessada: "E Albino, irmão Santarém, de certo o céu concedeu-lhe também alguma dádiva?" Era Belarmino, cuja alma bondosa, convertida para a emenda, apresentava já os melhores e mais sólidos característicos de fraternidade dentre os do nosso grupo. "Albino?" disse sorridente e o digno sacerdote, como absorvido em grata recordação. "Albino vai muito bem, melhor muitas vezes do que a irmã." O isolamento do cárcere foi-lhe propício à meditação, fazendo-o refletir maduramente e levando-o a procurar Deus nas asas remissoras do sofrimento, tal como foi feito a irmã. Doutrinamo-lo em nosso campo de repouso e, facilmente aceitando nossas admoestações, depressa resignou-se à dolorosa situação, compreendendo justa a punição, pois que realmente errara no seio da sociedade. Dedicou-se à leitura e estudos educativos, guiado muito de perto por uma alma de escola em quem depositamos muita confiança e presentemente encarnada na terra. Nosso agente fiel e porta-voz sincero, isto é, um médium, um iniciado cristão da terceira revelação, por nome Fernando. Pois bem, ainda nos serviços realizados no posto de emergência já citado, instruções foram dadas ao caro intérprete a respeito de que deveria fazer a fim de auxiliar-nos, o jovem em apreço. Transportado que fora para aquele local o seu espírito operoso durante sono profundo. Ora, assim sendo, Fernando, que exerce atividades profissionais na própria inspetoria de polícia, como adepto que é da terceira revelação, vem procurando, tanto quanto possível, testemunhar os preceitos do divino missionário. Dentre os inúmeros atos generosos que vem evidenciando como espírita cristão, destacaremos o interesse tomado pelos encarcerados e sentenciados, aos quais procura assistir e servir. Leva-lhes um raio de amor em cada visita que lhes faz. Infunde-lhes esperanças aos corações desfalecidos. Acalma-lhes a revolta interior com a suavidade fraterna e boa da sua palavra inspirada, de onde jorram esclarecimentos regeneradores para desalterar-lhes a sede de justiça e proteção. Albino sentiu-se atraído por aquelas expressões maviosas que lhe revelaram as doçuras do Evangelho do Reino de Deus, como falando de um mundo novo, uma era nova que surgiria em sua vida de rapaz desamparado. Os olhos grandes e sonhadores de Fernando, como refletindo o manancial de luz que deslumbrava sua alma de escolhido do céu, impressionaram fortemente o filho de Jerônimo que, aturdido e, dominado por singular simpatia, lhe confiou a própria história atormentada. Nosso querido agente comoveu-se sinceramente. Confortou o rapaz, ministrou-lhe educação moral religiosa sob as inspirações da terceira revelação, tal como lhe havíamos recomendado, o que nos evitou grandes trabalhos com o jovem encarcerado. Na solidão do próprio cárcere, assim, bem cedo, Albino pôde receber diretamente nossos incentivos, pois, graças aos piedosos esforços do servo do Senhor e à boa vontade do próprio penitente, tornou-se possível a este falarmos, tomando-lhe da mão e ditando-lhe preceitos educativos, dos quais tanto e tanto necessitava a fim de se fortalecer para as caminhadas redentoras. E o próprio Albino escreveu o que lhe sussurrávamos ao pensamento por meio da intuição, banhado em lágrimas, protestando interiormente continuada boa vontade para o futuro. Porém,
não paralisou aí a solicitude verdadeiramente fraterna do nosso caro Fernando. Possui ele relações de amizades sociais achegadas ao passo das necessidades. Desdobrou-se e obteve as atenções de Sua Majestade, a Rainha Dona Amélia, para o infeliz filho do nosso suicida. Fê-la compreender tratar-se da pessoa de um órfão desamparado a quem a inexperiência e seduções maléficas haviam infelicitado, mas a quem se poderia auxiliar ainda, tornando útil à sociedade com um pouco de proteção e ajuda fraterna. Aqui, no nosso instituto, não se ignora que o espírito dessa ilustre dama da sociedade terrena é assaz generoso, compassivo, desejoso sempre de acertar. Para o progresso moral e espiritual de Albino, por sua vez, segundo as instruções que recebêramos de mais alto, seria dispensável a prova do cárcere a alongar-se ainda por 3 anos. Coadjuvamos, portanto, no momento, os esforços de Fernando, fielmente inspirado por nós outros, no sentido de obtermos quanto antes a projetada remoção do prisioneiro para a África, onde, consoante foi estabelecido, ficará em liberdade. Perdão, respeitável Padre Santarém. Preferiria eu que Albino fosse encaminhado para o estrangeiro, para o Brasil, por exemplo, a segunda pátria dos portugueses, onde gostamos tanto de viver e também de morrer, deixando Portugal. Pobre Albino, a África, inóspita e inclemente, atreveu-se ingenuamente Mário Sobral, sem medir a inconveniência que proferia.